Mestre, ouvi dizer que o Senhor alcançou o verdadeiro tal. Permita-me então perguntar: como reger o meu corpo para que ele dure um tempo bem longo? Eis que o mestre respondeu: essa é uma boa pergunta. Venha, pois vou lhe falar sobre o verdadeiro tal. A essência do verdadeiro tal é o segredo casto e profundo da misteriosa escuridão. Os polos do verdadeiro tal permanecem ocultos em silêncio sombrio. Nada se vê, nada se ouve. Envolva no silêncio o seu espírito, então a sua forma se irá aprumar por conta própria. Você precisa silenciar a mente e o coração até clareá-los. Nada de exigir demais do corpo, nada de agitar sua verdadeira natureza. Assim você realmente terá uma vida longa. Quando seus olhos nada virem e os seus ouvidos nada ouvirem, quando seu coração e a sua mente nada souberem, então o seu espírito preservará a sua forma e essa viverá bastante. Seja prudente, conserve o coração fiel lá dentro. Feche as portas para o exterior. Conhecer muito é perda. Vou alçá-lo à grande luminosidade e levá-lo até a fonte do perfeito Yang. Vou conduzi-lo pela porta da escuridão secreta até a fonte do perfeito Yin. O céu e a terra já têm governante. O Yin e o Yang são especialistas. Preserve o próprio corpo com prudência e todas as coisas por si mesmas se fortalecerão. Eu preservo essa unidade para viver na sua harmonia. Por isso conservo este corpo há 1200 anos e a minha forma não definhou. As coisas jamais se exaurem, mas a humanidade insiste em achar que o fio da vida tem fim. As coisas não têm medida, mas a humanidade afirma que elas têm extremidades. Todas as doutrinas das centenas de escolas que tagarelam sobre iluminação nasceram do pó e ao pó voltarão. O meu mestre costumava dizer: onde houver máquinas, haverá problemas mecânicos. Onde houver problemas mecânicos, o mecânico penetrará nos corações e nas mentes do povo. Quando os corações e as mentes do povo se tornarem mecânicos, o que é puro e simples se estragará. Sem a pureza e a simplicidade, o espírito não conhece repouso. E se o espírito não conhece repouso, nem mesmo o tal pode fazer você progredir. A pequenina rã, no fundo do poço, não tem muito a dizer sobre o mar. Ela é limitada pelo seu próprio espaço vazio. Um inseto do verão não terá muito a dizer sobre o gelo, pois vive preso no seu escasso intervalo. Um erudito enclausurado
não poderá ter muito a dizer a respeito do tal, pois vive ensimesmado na sua doutrina e no seu dogma. Agora que você contemplou o grande mar, percebe de onde veio, já começa a falar sobre o grande princípio. Derivo a minha forma do céu e da terra, e o meu Ti do Yin e do Yang. Entre o céu e a terra, sou uma pequena pedra ou arbusto na encosta. Se o meu modo de ser é inferior, como poderia considerar-me superior? As coisas não têm limites, nem hora de parar, nem divisões do constante, nem causa de inícios e fins. O grande conhecedor abarca o longe e o perto, sem diminuir o pequeno, nem aumentar o grande. Contempla de forma penetrante a plenitude, assim como o vazio, ganhando, não conhece felicidade, perdendo, não conhece dor. Sabe que o quinhão de cada um não é constante. O intervalo de uma vida não pode ser comparado à extensão de tempo anterior ao nascimento. Se você tentar cruzar as fronteiras da coisa maior, usando a menor como embarcação, não ficará tão perdido a ponto de perder-se a si mesmo? Encare assim, como você poderia ter certeza de que a ponta de um fio de cabelo seria suficiente para medir a pequenez, ou de que o céu e a terra valem como medida do grande. Do ponto de vista do tal, não existem um nobre nem o vil. Do ponto de vista das coisas, cada qual se considera nobre, mas vê vilania em todos os outros. Do ponto de vista comum, o nobre e o vil não são inerentes ao indivíduo, são meros produtos da opinião. Não pense em nada, não se preocupe com ideia nenhuma. Então você começará a conhecer o tal. Em lugar nenhum, sem nenhum pretexto, estará em paz no tal. Quando você nada segue e nada sabe, aí começa a compreender o tal. Quem sabe não fala, quem fala não sabe. Por isso é que os antigos sábios ensinavam sem palavras. Você não pode alcançar o tal. Da morte nasce a vida. Quem é que sabe onde começa o fio do ego? A vida humana é Ti acumulado. Basta acumular Ti e surgirá a vida. Basta dispersá-lo e vem a morte. A vida e a morte são ambos discípulos. Um segue o outro. Como chamar um ou outro de calamidade? As 10.000 coisas, então, nisto são uma só. O que é grande e belo
se diz prodigioso. O que é feio se diz podre. Mas as coisas podres se transformam em prodígios, e os prodígios apodrecem com o tempo. Por isso é que se diz: compreenda isto, tudo sob o céu é um só ti. Assim o sábio liga todas as coisas como conchas enfiadas num único cordão. Aquele que é mais culto pode não conhecer isso. Aquele que é lógico pode não achar uma solução razoável. E assim o sábio rompe com o conhecimento e a lógica. O que é que pode sempre receber sem jamais transbordar? O que é que pode sempre verter sem jamais se esvaziar? E a isso que o sábio se apega. Profunda, bem profunda é a fonte, tanto quanto o oceano, e sublime como as montanhas. Quando o fio da sua vida se esvai, nasce para um novo começar. Faz prosperar todas as 10.000 coisas, sem falhar jamais. Aqui no território do meio vivem os homens, que nem são plenamente yin, nem plenamente yang. Esses habitam um lugar entre o céu e a terra. A vida humana entre o céu e a terra é como pônei branco visto através de uma fenda na parede. Súbito lampejo que esmorece o coração e some. A forma que procede do informe, a informidade que vem da forma. Tudo conhece o mesmo processo. Não é algo que quem alcançou assuma como dever. Multidões de gente o distorcem de formas diversas. Mas quem chega lá simplesmente para de falar. Aqueles que ainda falam não chegaram lá. Palavras inteligentes não se comparam ao silêncio. O tal não pode ser ouvido. Isso se chama o grande alcançar. Todas as 10.000 coisas são seguidoras do tal. Todas as coisas que o alcançam vivem. Todas as coisas que o perdem morrem. Afastar-se dele no seu trabalho é ser derrotado. Segui-lo é perfeição. Portanto, onde o tal está, o sábio o reverencia. Viver na pureza e na sinceridade é viver na verdade. Quem não tem pureza nem sinceridade não pode motivar as pessoas. Lágrimas e lamentos fingidos podem até parecer pesarosos, mas não são luto verdadeiro. A raiva fingida pode fazê-lo severo, mas não gera temor. Afeto fingido lhe rende sorrisos, mas não harmonia. O verdadeiro pesar guarda o luto sem som nenhum. A verdadeira raiva às vezes é temível antes mesmo de vir à tona.
O verdadeiro afeto traz a harmonia antes do sorriso. Quando a verdade está no íntimo, o espírito pode vagar lá fora. E o nobre valor da verdade, pois a verdade é de nobre valor. A verdade vem do céu e você não tem como alterá-la. Assim o sábio segue o céu tão seguramente quanto a água flui morro abaixo e encontra valor somente na verdade. O tal não tem início nem fim, mas as coisas vivem e morrem. Você não pode depender deste devir. O uno é vazio. O uno é pleno. Não há posição nas suas formas. O passar dos anos não pode ser contido. O ciclo das estações não pode ser interrompido. Crescendo e minguando, enchendo e se esvaziando, as coisas exaurem o fio da vida e depois voltam a nascer. O tal que pode ser pronunciado não é o tal eterno. O nome não é o mesmo que aquilo que foi nomeado. Sem manifestar-se, é aquilo que manifesta o céu e a terra. O tal é a não ação. Ninguém lhe conhece a essência, mas é a fonte primordial, o gerador de todos os seres e de todos os mundos. Ele é a forma além da forma, o semblante do invisível. Indo ao seu encontro, vemos sua face, mas quando o seguimos, suas costas desaparecem. Todas as coisas do mundo são apenas instrumentos para a libertação. São caminhos para o invisível, para o tal.